Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovações Sala de Aula para Educação 3.0. Que bom que você se matriculou nesse curso Professores do Século XXI. Assim você pode conhecer gratuitamente um pouquinho mais sobre os nossos cursos. Bom, vamos ao que interessa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a evolução das sociedades, desde a sociedade industrial, passando pela sociedade da informação até a sociedade do conhecimento, e como que esses novos modelos de organização mudaram a relação com o mercado de trabalho. Vamos entender a educação em todo esse processo evolutivo e como as novas economias estão postas aí para os nossos estudantes, né? Aquelas oportunidades sustentáveis. Depois, a gente vai entender o papel do professor, o papel dos professores nesse contexto tecnológico permeado aí por uma quantidade enorme de informações. Para fechar, a gente vai conhecer um pouquinho um texto do Rubem Alves e a gente vai refletir mais sobre esse nosso papel. Então, gostaram? Apertem os cintos que o curso Professores do Século XXI já vai começar. Então, pessoal, vamos conhecer a evolução das sociedades. Vamos lá para a sociedade industrial. Ela é uma sociedade que durou até 1955 e o conhecimento na sociedade industrial ele era um recurso. A orientação era toda focada no presente e a organização das estruturas sociais eram uma organização massificada, tá certo? Já a sociedade da informação, ela surge aí em 1970, tá certo? Quando a tecnologia e a informação passa a ser fonte de riqueza. O conhecimento, ele gerava novas oportunidades de sustentabilidade e a gente tinha aí o que a gente conhece como economia informacional. Quem tinha informação tinha poder, tinha aí riqueza, tá certo? Já depois da década de 90, começou aí, alguns autores defendem, a sociedade do conhecimento. E a sociedade do conhecimento, ela passou a existir por causa da popularização das tecnologias da informação e comunicação. Ficou muito mais barato a gente ter um computador e especialmente a gente ter um computador ligado à internet. Então, desde a sociedade da informação até a sociedade do conhecimento, a gente tem essa base tecnológica dando estruturação. Mas na sociedade do conhecimento, há uma complexidade dinâmica muito mais cotidiana. Todo dia um aplicativo novo, todo dia uma rede social nova, todo dia é uma interface física, uma interface gráfica nova, um celular, um carro que se conecta à internet. Então essa complexidade aumentou demais. E todas as oportunidades que tem na sociedade do conhecimento são para que você possa compreender informações e contextos para que você crie novas oportunidades. Então, o foco sempre da sociedade do conhecimento é no futuro, é um foco em inovação. E para isso, você precisa de organizações sociais numa estruturação de redes de relacionamento, tá joia? Então, a gente vai refletir um pouquinho como que a educação era desde a sociedade industrial até a sociedade do conhecimento, tá joia? A educação lá atrás, na sociedade industrial, onde se massificou, ela era vocacional para a produção. Tudo aquilo que você aprendia tinha a ver com uma competência, uma habilidade em um modelo industrial já pronto, já estruturado, tá joia? Toda a distribuição de informação dentro da educação era para o consumo. Então as bibliotecas precisam ter muitos livros, muita informação para que você possa ter acesso e consumo. A sala de aula era a porta de entrada para a indústria. E muitos de nós já ouviu dos seus pais a seguinte frase: meu filho, minha filha, vá lá fazer um estudo de graduação, vai estudar, diploma é uma coisa que vai te garantir o emprego. Mas nem sempre isso se estabeleceu, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E todo o desenvolvimento era o desenvolvimento de capital industrial. Quem tinha domínio dessa informação industrial, quem tinha domínio disso, tinha a prosperidade na sociedade industrial. Então, toda a arquitetura de sala de aula, todo o espaço e o ambiente de sala de aula tinha esse enfoque. Notem aqui que a gente trouxe uma foto mais antiga para vocês, de uma escola que a princípio parece ser uma escola antiga, mas ela não é tão antiga assim não. A gente nota aqui o enfileiramento, né, como uma espécie de linha de produção, tá certo? E mais aqui ao fundo de pé alguns alunos, alguns estudantes
um pouquinho mais velhos, tá? E lá ao redor da sala, você tem mais informações, acesso ao consumo de informações com repositórios educacionais, tá? Aqui nesse caso, as cadeiras cabem até 3 estudantes, então tinha uma arquitetura um pouquinho mais diferenciada. Pode parecer uma escola antiga, mas essa escola já tinha uma arquitetura bem diferenciada. Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma outra estrutura. Notem, por exemplo, uma divisão bem forte aqui entre a parte de cá e a parte de cá. Nessa parte de baixo, aqui mais perto de mim, vocês podem observar que há a presença dos meninos, tá? Aqui, todo mundo do sexo masculino para cá. E do lado de lá, a maioria das meninas, tá joia? Então aqui, os estudantes do sexo feminino também estão colocados do lado de lá. Só que tem uma coisa bem interessante que eu quero chamar a atenção aqui. Nessa escola aqui, há uma carteira ou um banco, uma mesa individualizada, tá certo? Ela também está organizada em linha, né? Mas aqui as atividades são realizadas lado a lado, tá joia? Então todo esse ambiente foi desenhado e tinha como enfoque a produção do capital industrial, tá certo? Mas como que era o mercado? Como que era a realidade social das pessoas depois da sua formação, da sua jornada de formação? Era muito semelhante a essa estrutura, porque as organizações sociais eram também colocadas dentro dessa mesma arquitetura. Notem aqui uma foto que a gente trouxe de um escritório, onde você tem a mesma estruturação aqui de uma linha de produção, tá joia? Aqui que você consegue ver as pessoas enfileiradas também da mesma maneira, tá joia? A mesma coisa acontece aqui nesse ambiente. E, ao mesmo tempo, essa estrutura ela é rigidamente repetida, então você tem a mesma sequência de pessoas organizadas nesse sentido. Aqui um outro exemplo, a gente trouxe para vocês darem uma olhada. Você também tem as mesmas mesas aqui estruturadas, tá joia? Vocês estão vendo aqui essas linhas paralelas até o final da imagem aqui. Só que tem uma curiosidade bem interessante, ó. Nessa imagem é possível ver as mulheres trabalhando ao centro e os homens nos cantos aí das mesas, tá joia? Então, essa segregação era extremamente definida e, ao mesmo tempo, ela garantia sucesso. Então, às vezes, a gente olha com um pouquinho de, assim, um pouquinho de desdém para esse modelo industrial, mas lembre-se, quem montou esse processo educacional na época tinha como enfoque uma efetividade muito alta. E para se alcançar a efetividade, o modelo mental era você estruturar esse mesmo padrão de produção para todas as relações sociais que você tinha, tá certo? Então, gente, a gente vai olhar agora, dando um salto bem longo aí para o século XXI, tá joia? E a educação do século XXI, ela mudou demais. Hoje, ela é uma educação totalmente focada no quê? Na produção para a distribuição, para o compartilhamento. Hoje você tem que entregar, o mundo ficou pequeno com a internet, você consegue entrar em contato com alguém lá do outro lado do mundo. Então, você trabalhar a distribuição de informação e de conhecimento é um dos pontos essenciais da educação no século XXI. O acesso ao consumo de informação. Então, hoje, mais importante do que ter grandes repositórios é você ter acesso a múltiplos repositórios, tá joia? E a escola passa a ser um espaço de acesso e análise dessas informações. Não é mais só um espaço de formação e preparação do indivíduo para um ambiente já criado, um ambiente aí da sociedade industrial, tá joia? Dentro da escola, dentro da instituição de ensino, é que se vai ter acesso e análise de informação para criação de conhecimento, tá? E as avaliações de competência dos estudantes passa a ser por 2 aspectos bem importantes. E é isso que a gente quer trazer para vocês no TISA. A aplicação dessas informações, desses conceitos e, sobretudo, a avaliação de inovação. E aí a gente faz sempre uma pergunta. Quanto de nós, professores, teve na sua formação de base subsídio suficiente para trabalhar inovação como um requisito avaliativo em sala de aula? E é isso que a gente quer trazer para vocês, a discussão, para que cada um de vocês consiga responder isso a partir do seu contexto. Como trabalhar esses conceitos de inovação em sala de aula.
Para isso a gente tem uma série de cursos, são 4 trilhas de aprendizagem e você vai poder explorar mais aí no TIS Online. Então, avançando aqui nesses elementos, notem como muda a estruturação da escola no século XXI. Veja esse exemplo que a gente trouxe para vocês. Aqui você tem vários estudantes, tá? Eles estão em momentos de aprendizagem diferentes, eles estão com recursos educacionais diferentes e eles estão em grupos tutoriais totalmente aí trabalhando a questão da autonomia, tá? Em comunidades de prática. Então, nota, tem um grupo aqui, bem a esse lado da imagem, tá? Tem um grupo lá em cima e olha a quantidade de acesso à informação que você tem nessa parte de trás da sala de aula, tá? Então, mais importante do que ter muito livro, muita biblioteca, é você ter diferentes repositórios, tá? Diferentes informações. E, ao mesmo tempo, eles estão aí trabalhando em diferentes conteúdos em diferentes contextos, tá joia? Mudou bastante, né? Nesse outro exemplo aqui, a professora ela concentra um pouquinho mais da atenção. Notem que ela está aqui, nesse canto da imagem, e ela concentra um pouco mais da atenção dos estudantes, tá joia? Eles estão no mesmo momento de aprendizagem, olhando para um ponto focal, que é o professor. No entanto, notem a quantidade de informações presentes aí em termos de acesso e análise de informações que eles podem fazer, tá joia? Então esse é um outro exemplo também que a gente quer trazer para mostrar como a educação mudou aí na sociedade do século XXI. Mas será que as empresas, será que o mercado, será que as outras organizações sociais que trazem sustentabilidade mudaram também? A gente trouxe um exemplo aqui do escritório da Google. Então, começou a surgir aí no século XXI essa nova arquitetura de empresas onde você tem puffs, salas de cocriação, salas de colaboração, sala para que você possa conversar com alguém e criar novos processos dentro da empresa, novas soluções, tá joia? Vejam aqui um exemplo de um dos escritórios da Google, de uma sala de reunião. Note que ela não tem parede e é totalmente aberto, porque o compartilhamento de informação é aquilo que vai trazer sustentabilidade. Então, esses paradigmas mudaram completamente e é isso que a gente precisa entender como docente aí para o século XXI. E mais importante do que isso, é a gente entender como que as oportunidades sustentáveis evoluíram com o passar do tempo. Nesse infográfico a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre essas oportunidades, tá bom? Vamos dar uma olhada, e aí eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esse gráfico está em inglês, quem tiver dificuldade com a língua inglesa eu vou traduzindo aqui para vocês, quem tiver facilidade aí vai ficar mais fácil de entender. Mas vejam aqui, lá na pré-história se entendia que a grande oportunidade para a sustentabilidade era ser um caçador, tá certo? Você vai caçar animais e a partir daí você começa a ter recurso. Ali em 10 mil anos antes de Cristo, estima-se que começaram as primeiras ações de agricultura, tá? E por quê? Porque trabalhar a agricultura é mais estável do que caçar. Nem todo dia a gente consegue aí alcançar um animal, né? A gente muda um pouco a nossa condição física e a gente precisa restabelecer. Mas quando a gente trabalha com a produção agrícola, você tem um pouco mais de previsibilidade. Já aí, 500 anos, né, antes de Cristo, começaram as primeiras guerras. Então, você ser um guerreiro, ser um conquistador, passou a ser um elemento de sustentabilidade, tá? Só que ali, em 1200 anos depois de Cristo, né, que a gente vê nesse período do tempo, quem que passou a ser, qual atividade passou a ser mais fundamental? A do ferreiro, ou o artesão, aquele que vai construir ferramentas. Por quê? Porque se ele constrói as ferramentas, mais guerreiros e conquistadores vão poder te trazer sustentabilidade, tá? Depois, avançando um pouquinho, em 1500 depois de Cristo, a grande oportunidade de sustentabilidade era o explorador. Porque, veja, primeiro a gente começou com a agricultura. Então, se eu domino a terra do outro, eu consigo ter mais sustentabilidade. Então, se eu consigo melhorar as ferramentas para a dominação da terra do outro, eu tenho mais oportunidade. Agora, se eu explorar novas terras, eu começo a ter novas oportunidades sustentáveis, tá?
Depois, ali em 1550 surge a pessoa que vai fazer o comércio entre as novas conquistas dos exploradores. Tá? O mercador passou a ser uma das grandes oportunidades sustentáveis, tá? Porque ele traz coisas de outros lugares e consegue vender para lugares que não têm acesso. Depois, ali em 1700, apareceu o mecanizador. Sabe por quê? Porque quando os mercadores começam a ter um volume muito grande de cálculos para serem feitos, o mecanizador faz coisas muito mais rápidas, tá? Máquinas fazem coisas mais rápidas em termos de mercantilismo aí nas sociedades. Em 1780 aparece quem? O industrialista, que compõe um parque maior de máquinas para que as oportunidades sejam cada vez mais estáveis, tá? Então, aparecem aí as máquinas elétricas, depois da máquina a vapor, e elas fazem coisas muito mais rápidas que a máquina a vapor. No entanto, ali em 1901, aparece o explorador de petróleo. E, mais importante, aquele que traz o grande motor combustível das máquinas dos industrialistas, tá? Então, já que existe industrialistas que vão aí trabalhar essa questão da sustentabilidade, que eles possam ter recursos por muito tempo a um preço muito baixo. Então, mais para frente um pouquinho, a gente começa a ver ali, surgindo na década de 1930, esse cara aqui, ó, o executivo corporativo, tá? Porque eles fazem o seguinte, eles compram grandes corporações de mineração, aí de gestão de ativos de petróleo, de combustíveis, para que os industrialistas possam ter cada vez mais esses combustíveis. Então, as corporações, elas começam a integrar essas cadeias de sustentabilidade. Só que para começar a fazer essas corporações, você precisa ter bastante capital, você precisa ter bastante gestão financeira. E aí aparece em 1960 o setor financeiro, aquele que vai financiar, comprar e vender grandes corporações, tá? Só que daí para frente, a partir ali do ano 2001, a gente vai ver que esse ciclo passa a ter uma velocidade mais lenta. Porque ele é um pouco mais previsível, mas ele demora, ele começa a ter um pouco mais de estabilidade. E aí começa a surgir uma figurinha bem interessante que é muito comum no nosso tempo, que é o fundador de startups, ou empresas júnior, empresas modelo. Ele tem um grande destaque, porque ao invés de ficar lendo relatórios financeiros de avaliação de compra e venda de grandes corporações, ele cria coisas úteis mais rápido do que uma corporação. Então ele consegue ter uma velocidade e uma aproximação muito mais rápida, muito mais real das necessidades das sociedades. Então a gente viu aqui as histórias das oportunidades, como que os humanos aí, a nossa sociedade, os seres humanos se organizaram para criar novas oportunidades sustentáveis, tá bom? Então avançando aqui, a gente vai entender um pouquinho as novas economias, essas empresas que surgiram aí no século XXI e estão mudando com tudo o cenário aí, tanto da educação quanto em qualquer área do conhecimento. E as novas economias, elas são empresas que a gente quer trazer para vocês aqui nesse gráfico, tá? Notem, olha só que interessante. Tempo, nesse gráfico aqui, é o tempo que levou para que uma empresa captasse $1 bilhão na Bolsa de Valores, tá? Mercado de ações aberto, tá joia? Eu quero mostrar aqui para vocês as típicas 500 maiores empresas, tá? Que estão aqui. Elas levaram, em média, 20 anos, desde a sua abertura de capital, até chegar na esfera de $1 bilhão na Bolsa de Valores, tá joia? Então são 20 anos as 500 companhias. Vocês lembram ali do infográfico que a gente viu agora há pouco? Que algumas empresas, corporações e aí os financiadores levavam até 20 anos para fazer uma empresa valer $20 bilhões. Mas, no século XXI, a gente tem uma transformação radical. Notem aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo que está aqui, ó. Google. O Google levou 8 anos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a Google, tá joia? 8 anos, está aqui. Facebook. Acredito que a maioria de vocês usa. E a gente vai usar bastante aqui no TISA Online.
Facebook chegou a levar aí 5 anos para valer US$ 1 bilhão, da ideia à execução até a avaliação na Bolsa de Valores. Tesla, que é uma empresa que trabalha com eficiência energética, e a gente vai ouvir cada vez mais dela, ela levou 4 anos, apenas 4 anos, para valer aí US$ 1 bilhão. O Uber, que tem feito bastante barulho aí no Brasil, que tem aparecido um monte aí, que os taxistas estão super chateados com o Uber, né? Acho que vocês já ouviram essa notícia por aí. Ele foi fundado em 2009 e ele demorou aí menos de 4 anos para captar US$ 1 bilhão na Bolsa de Valores. O WhatsApp, acredito que a maioria de vocês também conhece essa empresa e esse aplicativo. Ele nasceu também em 2009 e ele levou até um pouquinho mais de 2 anos para valer US$ 1 bilhão. Snapchat, alguns de vocês devem conhecer, levou 2 anos. Recentemente aqui, Oculus Rift, que é uma empresa que trabalha com óculos de realidade aumentada, levou apenas 18 meses. Então notem, olha a diferença. As 500 maiores empresas levaram até 20 anos para valer US$ 1 bilhão na Bolsa de Valores, mas o Oculus Rift fez isso em 18 meses. Essa é uma mudança extremamente importante para que a gente perceba como docente, porque esse é um cenário que está posto para os nossos estudantes. Essa mudança acontece muito rápido e às vezes a gente não tem tempo de absorver. Por isso que a gente aqui no TISA vai trazer um pouquinho mais sobre esse papel do professor para que vocês entendam isso, para que a gente possa se apropriar desse contexto. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu quero mostrar uma coisa mais disruptiva ainda. Nota que essa notícia que eu trouxe para vocês, tá? É uma notícia aí de 2015 e vale a pena investigar sobre isso. Projetos de alunos da Universidade de Harvard vira startup, lembram de fazer coisas úteis mais rápido que corporações, e agora essa startup vale mais de US$ 1 bilhão. Então, gente, essa transformação aconteceu aonde? Dentro da instituição de ensino. A instituição de ensino agora, ela é a grande oportunidade sustentável para o século XXI, porque ela trabalha conhecimento. E o nosso papel dentro da sociedade do conhecimento é conduzir os estudantes para esse cenário. Então, notem, olha só, um projetinho de sala de aula valendo US$ 1 bilhão no mercado de bolsa de valores, tá joia? Então, faz parte aí da sociedade do século XXI esse ecossistema onde as instituições de ensino projetam novas oportunidades sustentáveis. Só para dar um exemplo para vocês de outros países, tá? A gente trouxe aqui o exemplo da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul trabalha conhecimento há bastante tempo já. A gente trouxe aqui os unicórnios, que são as companhias que têm passado aí de US$ 1 bilhão. A grande maioria dessas companhias trabalha software, tá certo? Então, essa é uma outra mudança muito forte, trabalhar com software e novas atividades dentro da sociedade, tá? E para a gente fazendo uma reflexão aqui, fica difícil da gente acompanhar essas mudanças, tá joia? Olha só o que eu trouxe para vocês. Quais são as economias maiores em 2015, no ano de 2015, tá? Veja que 14% dessas indústrias que a gente chama de unicórnios, que são indústrias que têm um salto muito grande de avaliação, 14% delas trabalham com software. E aí, você que está aí nos assistindo, se você está numa instituição de ensino superior ou numa instituição de ensino médio, né, você já deve ter ouvido falar de programação em sala de aula ou programar games em sala de aula. Por quê? Porque cerca de 14% das novas oportunidades sustentáveis que estão aí nos mercados trabalham a questão de software. Então é muito comum que software passe a fazer parte do cotidiano das pessoas e a escola não está longe disso, não está fora desse cenário, tá? Um outro dado que eu trouxe aqui para vocês é de 11% das indústrias totais do mundo hoje trabalham aí com e-commerce. Então, isso também é uma coisa muito nova aí para a gente. A gente começa a observar que 11% dessas empresas que têm mais tração no mercado de trabalho estão dentro do e-commerce. Você já comprou alguma coisa online? Você já explorou algum site online? Você chegou aqui no TISA usando a internet e está pensando em investir na sua formação e cursar outros cursos da nossa plataforma? Então notem que
o e-commerce chegou e está disponível para as pessoas no século XXI. Não tem como ignorar. Então, olha, um outro fator, e aí para quem é da área de sistema de informação vai saber bem, é a computação em nuvem, tá? Ele representa aí cerca de 5%, tá joia? E tem uma aqui que eu acho bem interessante e que vocês já ouviram falar e é super bacana a gente estar atento, que é a área de game ou entretenimento, tá joia? Jogos online, assistir filmes online, todo esse ambiente hoje representa 7% das indústrias que mais crescem só no ano de 2015. Então a gente não pode ficar alheio como professor a esse movimento, a essas inovações, tá bom? Tá bom? Então é por isso que a gente não dá conta de acompanhar, porque se você somar aqui software, e-commerce, cloud computing e games, você já tem uma fatia bem grande aí de tudo que está acontecendo no mundo, tá joia? Mas aí agora entra uma pergunta importante. O que elenca todas essas indústrias que têm se destacado em 2015? Se você está olhando aqui na tela, você já sabe. É inovação. Inovação é o que tem feito essas empresas, essas atividades se destacarem nos mercados e criarem oportunidades sustentáveis. Tanto inovação social quanto inovação tecnológica, tá joia? Então, nesse aspecto é que a gente quer trabalhar o ambiente de sala de aula. Mas será que dá para trabalhar a inovação na educação? Será que é possível incorporar os aspectos da inovação para que a gente possa repensar os processos de educação? Lembram como a instituição de ensino desenhava um modelo, era desenhada para um modelo industrial? Lembram agora que as novas oportunidades movem aí as instituições de ensino para novos desenhos de relacionamento com os estudantes? Será que a gente consegue fazer uma ponte com isso? É isso que a gente quer que vocês desenvolvam ao experimentarem aí os cursos do TIS Educação 3.0. São tópicos específicos para que você possa fazer isso com segurança. Porque o professor, ele tem um papel fundamental nessa nova significação. Nós acreditamos que inovação e educação têm tudo a ver. Nunca foram universos separados. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Bom, o que a gente precisa para que inovação e educação andem juntas? Primeiro aspecto, bons professores, tá? Notem aqui, ó, em 1996 surge em Stanford uma ideia de um TCC. Aí os dois estudantes vão lá, conversam com o professor tem uma sensibilidade mais apurada para a sociedade do conhecimento, para o século XXI, e ele permite que essa ideia se evolua. E nasce em 98 o Google. E em 2011 a Google já faz a sua primeira aquisição como empresa. Uma empresa já compra outra. Lembram da história das oportunidades, de grandes financiadores, de grandes empresas que faziam aquisições? Esse é o caminho. Em 2008, com capital aí de outras empresas, a Google, junto com outras organizações, cria a Singularity University, uma universidade para se manter cada vez mais inovadora. Em 2011, a Singularity University vende a sua primeira empresa nascida dentro da universidade, que é a Matternet, que trabalha aí com software para o controle desses drones, esses aviões não tripulados aí que também moda hoje em dia. Para 2015 para frente, a Singularity University está explorando a questão do mapeamento do genoma, a singularidade digital e também as viagens a Marte, tá? E todos esses projetos. Então notem como a inovação nasce de dentro da instituição de ensino e passa a moldar o mercado volta e cria uma instituição de ensino para que isso possa se manter alimentado constantemente. E além de professores, a gente acredita também que outro aspecto é uma boa garagem de experimentação, um bom espaço para experimentar, um bom espaço para exploração. A gente traz aqui um exemplo para vocês. A HP nasceu nesse barracão aqui, ó, nessa garagem, tá joia? O espaço de transformação está aqui, onde a HP nasceu. Já aqui a Apple, nessa garagem dessa casa aqui também. E a Amazon, aqui, ó, na garagem dessa casa, e o Google também numa outra garagem. Então, a gente acredita que inovação e educação trabalham com bons professores e bons espaços de experimentação, tá joia? E aí fica a pergunta, né?
como que foi a nossa formação como docente? Será que a gente ouviu tudo isso que a gente está explorando até aqui? Será que fez parte dos nossos requisitos trabalhar conceitos do século XXI? Será que isso era um pressuposto na nossa formação ou ficou um pouquinho distanciado? Para isso a gente vai trazer alguns conceitos aí da Unesco para pensar bem a nossa formação. A Unesco aí traz 4 pilares, são 4 tipos de aprender, que foi desenvolvido junto com a equipe do Jacques Delors em 1999. A gente queria compartilhar com vocês aqui. O primeiro aprender é o aprender a conhecer. O segundo aprender é o aprender a fazer. O terceiro aprender é o aprender a viver juntos. E o quarto aprender é o aprender a ser. Esses 4 aprender precisam de competências e habilidades, tá? E essas habilidades são em 4 elementos também, então é fácil de lembrar, tá? E são, no inglês, são 4 Cs. O primeiro C é de pensamento crítico, tá? O segundo C é de comunicação, deixa eu mostrar aqui para vocês. O terceiro C é de colaboração e o quarto C é o de criatividade. Vou explicar um pouquinho para vocês o que são cada um desses. O pensamento crítico é uma maneira de refletir no século XXI. Então, toda a informação que a gente tiver abrindo acesso para os estudantes, ele precisa passar por uma reflexão, por um pensamento crítico, por um processo de metacognição, para que ele possa pensar sobre aquele assunto e refletir a partir do seu contexto, tá? O segundo tópico, o segundo C, é o de comunicação. A gente viu pensamento crítico e agora vamos ver comunicação. E comunicação é uma ferramenta de trabalho. No século XXI, o acesso às ferramentas de comunicação é muito rápido, é muito fácil. Então, a maneira de trabalho dentro do século XXI é se comunicando. Não tem como a pessoa trabalhar e desenvolver suas competências sem se comunicar com os outros, tá joia? O terceiro tópico tem a ver com isso, que é a colaboração. Colaboração passa a ser uma maneira de viver. Então, o estudante precisa sempre entender a sua relação de interdependência com o seu entorno. Por isso, ele precisa trabalhar competências aí de colaboração. E a criatividade é uma maneira de trabalhar. E aí é bem interessante porque nós, professores, temos que ser sempre criativos. Todo semestre, todo ano, as turmas são diferentes e isso é um prato cheio para que a gente possa se apropriar de criatividade dentro de sala de aula. Então, criatividade também é uma competência aí para os estudantes a serem desenvolvidas e para a cidadania do século XXI. Mas e os professores? Como eles estão inseridos nesse contexto? Será que a gente tem como ênfase essas competências, as habilidades? Bom, a Unesco também desenvolveu um trabalho sobre padrões de competência docente para o século XXI. Tá? Esse material foi postulado em 2011 e ele é bem interessante porque ele coloca 3 eixos de competência dos professores. O primeiro é o de literacia digital. Já vou explicar um pouquinho sobre o que é isso. O segundo é saber conduzir atividades de aprofundamento de conhecimento. E o terceiro é a questão das atividades de criação do conhecimento. Tá? Então, vamos explorar um a um esses tópicos. Tá? A literacia digital, ela passa pelo seguinte ponto. Tá? Você precisa entender tecnologias da informação e comunicação e entender essas tecnologias para o acesso ao conhecimento. Não só utilizar de maneira a entreter o indivíduo e os estudantes, mas também entender como que você acessa conhecimento a partir dessas ferramentas. Você precisa entender também que o conhecimento agora é baseado em currículo, tá joia? E há toda uma questão de pedagogia com tecnologia. Todo o processo pedagógico de condução do estudante vai utilizar a tecnologia. Então, para isso, é necessário utilizar ferramentas básicas e, ao mesmo tempo, trabalhar também questões de avaliação e ensinos individualizados. Entender as tecnologias e se apropriar como docente vai criar essas oportunidades com os estudantes, tá? Para que você possa ter novos processos de avaliação, novos processos de ensino, novos processos de mediação. Para isso, é importante que a gente conheça bem tecnologias. E a gente vai auxiliar vocês com diversos cursos aqui da primeira trilha de aprendizagem do TISA, que são bem focados nesse padrão de competência. A partir disso, você começa a trabalhar o aprofundamento de conhecimento, tá?
Esse aprofundamento de conhecimento pressupõe o seguinte: uma compreensão aplicada de tecnologias da informação e comunicação. Depois que você já experimentou bastante coisas, já tem uma literacia apurada, você começa a ter um pensamento mais crítico a respeito dessas tecnologias em sala de aula. Então não é só estar aberto às tecnologias, mas é desenvolver conhecimento a partir do uso delas. E depois você vai trabalhar também a aplicação de conhecimentos dentro do teu currículo. Vai trabalhar a pedagogia a partir de problemas complexos para que possa o conhecimento ser aprofundado e, além disso, trabalhar com ferramentas tecnológicas um pouquinho mais complexas, ferramentas que criam aí aplicativos, que criam conteúdos, que fazem videoconferência online. E aqui no TISA a gente tem cursos específicos também para o domínio dessas soluções, tá? Depois, finalmente, nesse processo, a gente tem a questão das avaliações, tá? Toda avaliação, aí no século XXI, vai pressupor colaboração e grupos criativos. Não tem como você caminhar rumo à inovação sem colaboração e sem grupo criativo. Então, essas novas estruturas de avaliação precisam ser conduzidas pelos professores, para que eles possam colocar para as organizações institucionais como que essas avaliações vão acontecer em grupo. Então, o terceiro tópico é a criação de conhecimentos. Tá? E os professores precisam aí trabalhar dentro da sociedade do conhecimento. O primeiro aspecto da criação do conhecimento que a Unesco traz é que há um processo inovador pelo uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, quem já trabalha com educação à distância há bastante tempo sabe disso. O quanto que a gente pode inovar trazendo aí novas oportunidades de uso de tecnologias para o processo de ensino formal, tá? Então, a inovação sempre surge trazendo uma ferramenta de tecnologia da informação e comunicação. O segundo tópico é o seguinte: você já trabalha todos os elementos e habilidades da sociedade do conhecimento, aqueles 4 Cs que a gente viu anteriormente. Você usa uma pedagogia focada aí no empreendedorismo, muito mais centrada em eutagogia, para que os estudantes possam trabalhar o civirômetro, ou, para quem gosta, para quem está pesquisando, a autopoiesia, ou aquilo que ele consegue se organizar, tá joia? Você fomenta os estudantes para uma pedagogia mais ativa, onde eles têm um papel mais fundamental. E você trabalha ferramentas TICs incorporadas em qualquer processo educacional, tá joia? Desde o acesso ao campus, à escola, precisa estar com uma ferramenta tecnológica incorporada, até o processo cotidiano de ensino e aprendizagem. E, finalmente, os aspectos das avaliações que me inspiram muito. As avaliações dos estudantes para a construção de conhecimento são sempre multi-institucional, tá? Você precisa entender que a avaliação do estudante vai acontecer por pares, entre 2 instituições de ensino, e aqui eu trouxe o exemplo de instituições de ensino superior, mais uma organização do mercado, tá joia? Então, o processo de criação do conhecimento, o professor precisa dominar esses tópicos que estão aqui e, sobretudo, esse aspecto de avaliação multi-institucional. É uma mudança bem radical, bem grande aí para o nosso contexto. Mas nós acreditamos que cada um de vocês é responsável por essa mudança no teu contexto de sala de aula. Você vai poder liderar este processo dentro da sua instituição. A gente acredita fortemente que os professores são os guias, os condutores para essa mudança dentro da organização de ensino. Então, o que nos está posto como professor, como professores aí do século XXI, tá? Um professor, primeiro tópico. O professor é insubstituível, a figura do professor é insubstituível. Você não tem mais como trabalhar as relações de inovação sem que haja a condução por um professor. Então, muito se discutia se a tecnologia ia aí substituir os professores em sala de aula. Pelo contrário, dentro da educação do século XXI, todas as competências e habilidades dependem aí do professor fomentar isso em sala de aula. Agora, é importante que a gente entenda a relevância dessas novas relações da sociedade do conhecimento, porque assim a gente consegue trabalhar esses elementos em sala de aula de maneira significativa e trazer a tecnologia não só de maneira a trazer entretenimento ou trazer engajamento pelo engajamento, mas que essa tecnologia possa proporcionar para o aluno e para os estudantes uma plataforma sustentável para o futuro deles.
É muito importante a gente entender isso. Tecnologia traz oportunidades de sustentabilidade para os estudantes, como a gente viu aqui no curso TIS Online. Então, gente, o professor é insubstituível. Ele precisa ter o domínio desses processos na sociedade do conhecimento. A Unesco também fala um pouquinho sobre os professores. Os professores do século XXI, eles são digitalmente letrados, gerenciadores e orientadores e sempre o modelo de aprendiz. Então, esses são os tópicos importantes que a gente precisa aí fazer uma autoavaliação. Somos digitalmente letrados, somos gerenciadores e orientadores dos nossos estudantes, a gente tem no nosso valor interno esse modelo de aprendiz, aquilo que a gente gosta, a gente está sempre curioso, querendo investigar algo, indo atrás de algo, conhecendo uma novidade. Será que a gente está engajado nisso? Ou a gente já está numa zona de conforto que não quer mais saber de novidade? Bem, a gente acredita que a postura é o principal aspecto, tá? É o segredo. O grande segredo é a postura, tá? Não é a tecnologia, mas a tua postura frente a ela. Adota ou não essa tecnologia? Será que isso faz sentido para o meu contexto de sala de aula ou não? A gente quer trazer 3 pontos essenciais para que vocês possam aí começar a ter uma postura bem diferenciada para o uso de tecnologia em sala de aula. Primeira delas, a gente vai trabalhar as atitudes, depois a gente vai falar um pouquinho sobre práticas e, finalmente, sobre o nosso comportamento, tá bom? Então, a primeira atitude, não existe uma versão final de mim mesmo, tá? É aquela história, você está sempre em mutação, sempre observando algo novo, sempre atento ao novo. Na sociedade do conhecimento, uma coisa que a gente pode ter certeza é que o amanhã vai ser muito diferente do hoje, tá certo? A inovação é responsável por isso. Então a gente sabe que o jeito como a gente tem as nossas relações no mundo, elas vão ser provocadas por um novo modelo, tá joia? E isso é importante. Não existe uma versão final de mim mesmo. A educação sempre evoluiu quando ela se apropriou das mudanças sociais do seu entorno. O segundo aspecto da parte de atitudes é a parte de curiosidade e experimentação. Nós, professores, no começo da nossa jornada acadêmica, a gente é bem curioso e a gente trabalha muito experimentação, começa a testar algumas coisas bem no começo da nossa jornada. Com o tempo a gente vai esquecendo um pouco disso e vai entrando numa certa zona de conforto, uma zona de desânimo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca foi tão legal trabalhar tecnologias em sala de aula. Os resultados são magníficos. Quem já começou a trabalhar com educação à distância, por exemplo, já entendeu que essa mudança é muito benéfica, tá? Então, tragam sempre esse aspecto de curiosidade e experimentação. Estejam sempre em contato com outros professores de outros lugares. Hoje ficou muito mais barato você ter um colega professor em outra cidade e você se comunicar com ele pela internet, tá? Então, mantenham esse aspecto de curiosidade e experimentação. Aqui no TISA, nós temos algumas trilhas de aprendizagem que a gente recomenda para vocês. Estarão disponíveis aqui e cada uma delas tem vários links para você explorar novos elementos nesse sentido. O segundo aspecto é a prática, mãos à obra. E todos os cursos aqui do TISA têm uma seção de mãos à obra para que você possa aplicar o que você aprendeu, tá? Você precisa desenvolver sempre competências, habilidades digitais e uso de repositórios e recursos digitais. Essas práticas são aquilo que vai fundamentar o teu novo. Não adianta vir aqui e perguntar, professor Wilson, professor Camil, professores do TISA, o que eu devo fazer em sala de aula? A gente não vai te responder isso. A gente vai te dar jornadas de aprendizagem para que você possa responder isso dentro do teu contexto. É assim que surge inovação. É assim que a gente consegue respeitar o contexto educacional de cada ambiente aí no nosso Brasilzão, que é bem grande, que tem diferentes contrastes aí nesse contexto. Então a gente quer saber um pouquinho das práticas que vocês têm aplicado. E todo final de curso do TISA, você vai ver lá, hashtag TISAeducação, tudo junto, sem acento, no Twitter ou no facebook.com/TISAeducação. Vai repetir um monte isso para vocês, porque a gente quer conhecer bem as competências práticas de vocês e o que vocês têm utilizado para poder auxiliá-los nessa jornada. O outro aspecto é o seguinte, não fiquem só naquilo que a gente vai trazer para vocês. Pesquisem, tá? Estudem, incorporem. Tá? Continuem evoluindo sempre os seus estudos, tá? E a gente faz uma pergunta bem importante. Quem foi que te ensinou a usar o Facebook? Você por acaso recebeu
em casa um manual didático sobre o Facebook, será que você precisou de algum curso para aprender a usar o Facebook? Ou alguém próximo a você fez esse trabalho de te auxiliar nesse processo, tá? Então, a gente sempre coloca, a prática, ela sempre é um bom professor, é aquela que ensina exatamente aquilo que a gente pode conseguir fazer ou não. Então, o nosso papel é sempre incentivar vocês nesse processo de prática de uso de tecnologia em sala de aula. Para continuando aqui, o terceiro tópico de comportamento. A gente elenca 3 verbos bem importantes aqui. Aprender, observar e ouvir os alunos, os estudantes. Tá joia? Sempre é importante aprender com eles. Eles são nativos digitais, eles começaram as suas jornadas da vida dentro aí, a maioria deles, do século XXI. Então essa observação e esse aprendizado no comportamento deles dá muita dica pra gente. É capaz de superar diferentes bloqueios que a gente pode ter com tecnologias. E mais importante, quando você ouve o novo. Quando você fala daquilo que você já sabe. Então, quando você ouve o discurso dos estudantes aí que estão dominando tecnologia, você consegue entender um pouco mais de como que isso está posto no contexto deles e como você pode usar isso como uma vantagem estratégica para o engajamento deles em sala de aula. E agora vamos falar de grupo. Nós, professores, tá? Vamos sempre nos lembrar do conceito da aprendizagem social, desses desafios, processos de sala de aula invertida, e a gente tem um curso especial sobre isso, sobre Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, está aqui na plataforma TIOS Online, e aprendizagem baseada em solução de projetos e solução de problemas complexos. Também tem na trilha de aprendizagem transformação, você também tem acesso a esse curso. Mas, gente, assim, nós professores, por isso a gente começou esse movimento TISA, nós temos uma dificuldade de compartilhar conhecimento. Então, a gente começou com esse movimento do TISA para compartilhar conhecimento com vocês e ouvir também aquilo que vocês têm desenvolvido em sala de aula. Por isso que é importante você sempre compartilhar na hashtag TISAeducação lá no Twitter ou no facebook.com/TISAeducação. Tudo que você está explorando e tudo que você está aí consumindo em termos de conteúdos dentro do TISA Online, aqui na nossa plataforma, e daquilo que você tem de anseio também para trabalhar e aquilo que você teve sucesso na tua aplicação em sala de aula. Essa aprendizagem social entre professores é extremamente benéfica, extremamente efetiva para que a gente ingresse na sociedade do conhecimento e para que a gente tenha confiança no uso de tecnologias em sala de aula. Tá bom? E para fazer um bom fechamento aqui, o pessoal sempre me pergunta muito sobre tecnologia, né? E eu sempre respondo da mesma maneira. A tecnologia muda. Ela sempre vai mudar. Esse é o principal elemento que a gente tem da sociedade do conhecimento, o avanço tecnológico. Só que quem significa na educação é o professor. E na história da educação sempre foi assim. Professores se apropriaram de diferentes tecnologias para o seu contexto didático de sala de aula. Então, é o professor que vai significar a tecnologia. Não é a tecnologia que vai mudar o papel do professor, é o contrário. O professor é que vai colocar a tecnologia a serviço do processo educacional e sempre foi assim. Tá joia? Então, para fechar esse papo, eu trouxe aqui uma imagem de uma pessoa muito especial e acredito que muitos de vocês conhecem. Rubem Alves, tá? Ele escreveu um texto muito interessante sobre 2 tipos de escolas. E a gente vai ler aqui para vocês, caso vocês não conhecem. Se vocês conhecem, façam um coro aí comigo, na sua casa, aí no seu tablet, no seu notebook. Então, Rubem Alves, o texto sobre escolas que são gaiolas, tá? E escolas que são asas. Ele diz o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que eles amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar.
ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Então esse texto do Rubem Alves traz uma mensagem muito importante para que a gente possa refletir qual é a escola que é aí fundamental para a educação do século XXI. Então, gente, estamos chegando aí ao final deste curso, que pena. Vamos ter vários cursos aí para explorar dentro da plataforma TIS Online, mas algumas considerações chaves sobre professores do século XXI. Nesse curso, nós vimos através de uma linha histórica a evolução da sociedade e do mercado de trabalho. Vimos também que a educação acompanhou essas mudanças e que a tecnologia demanda novas competências para lidarmos com a realidade do mundo. O mundo mudou muito rápido, esse mundo mudou em função de tecnologia e nós, como docentes, precisamos estar atentos a essas mudanças para a gente possa apropriar-se delas dentro do contexto de sala de aula. Por fim, vimos que o professor é um agente insubstituível no processo de ensino e aprendizagem, cabendo-lhe agora exercer um novo papel diante da complexidade do cenário tecnológico atual, especialmente nos novos contextos aí que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, a gente fica aqui curioso para saber o que vocês acharam desse curso, o que vocês descobriram aí de novidades nesse curso. Então, compartilhe conosco lá no Twitter, twitter.com, tá? E você pode usar a hashtag aqui, que é TISEducação, tudo junto, sem acento, tá? Joguinho da velha, TISEducação, tudo junto, sem acento, e aí descreve a tua frase lá que você quer mandar pra gente. Ou se você tem aí o Facebook, acesse lá facebook.com/TISEducação, tudo junto, sem acento também. Matricule-se lá naquela página, assine aquela página, é uma página gratuita, você vai ficar por dentro de tudo que a gente tem divulgado aqui. E a gente também quer ouvir vocês, então compartilhem lá no Facebook ou no Twitter, usando a hashtag TISEducação, que a gente quer ouvir vocês aí um pouquinho mais sobre o que vocês acharam deste curso Professores do Século XXI. Então, gente, vamos nessa. Explorem a ferramenta TIS Online. Explorem as comunidades aí no Facebook e no Twitter também. Fiquem sempre ligados no e-mail de vocês, que a gente está sempre mandando uma nova informação sobre novos cursos, novas ofertas aqui no TIS Educação. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse curso e eu aguardo vocês num próximo curso aqui no TISA, que é Tecnologias e Inovação em Sala de Aula para a Educação 3.0. Espero vocês num próximo curso. Um abraço, tchau, tchau!